Então, esse é um assunto que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, né? Trabalho com isso já há muito tempo. A minha tese de mestrado foi em cima de neurofisiologia, então é um assunto que me satisfaz muito falar sobre ele, né? Não é uma coisa muito fácil, porque a gente precisa compreender de uma forma importante que neuroanatomia é uma coisa, neurofisiologia é uma outra abordagem, tá? Então, o meu conteúdo com vocês aqui, ele vai se basear na teoria em neurofisiologia. E tem a neuroanatomia, que é a visão do sistema nervoso no anatômico, e aí vai ser em outro momento. Então, eu espero que vocês consigam compreender a base do funcionamento desse sistema, porque é um sistema corporal, né? A base do funcionamento dele, e aí é importante, por que eu preciso compreender a base do funcionamento dele? Porque vocês vão conseguir observar que a maioria dos nossos órgãos corporais, direta ou indiretamente, são controlados pelo sistema nervoso. O sistema nervoso, ele, direto ou indiretamente, ele controla o funcionamento da maioria dos nossos órgãos, Então, esse é um detalhe importante. E aí vocês vão observar que esse controle, ele se dá de duas formas, tá? Esse controle, ele se dá de duas formas. Melhor, vou botar assim, não vou colocar de duas formas. Ele se dá de várias formas diferentes, né? Não vou simplificar em duas, porque eu estaria mentindo. O sistema nervoso, ele consegue interpretar o ambiente que está à nossa volta, né? Então, ele consegue interpretar o nosso ambiente externo. Então, a gente observa, a gente tem essa interpretação do meio externo por meio dos órgãos sensoriais, né? Quais são esses órgãos sensoriais? Os órgãos que estão ligados aos sensoriais, né? A sensibilidade, que é o tato, a audição, a visão, o paladar e o olfato. Então, por meio dessas sensações, nós informamos ao sistema nervoso como que se encontra o ambiente externo. Então, essa é uma das formas que ele tem de começar a interferir no funcionamento do órgão. Vou dar um exemplo, né? Quando está muito calor, os receptores térmicos, receptores de temperatura, tem vários tipos de receptores sensoriais, né? Até esqueci de falar dele. Os receptores de temperatura, eles conseguem detectar a temperatura do meio externo. Por exemplo, se essa temperatura ela eleva demais, ela pode, entre aspas, elevar a temperatura corporal. E aí o sistema nervoso, ele interfere para que essa temperatura ela não aumente. Nós vemos muito isso hoje em dia, né? Hoje, em qualquer lugar que a gente vai, o indivíduo vai lá, em alguns lugares, verifica a temperatura. Então, vocês vão observar que isso é uma coisa normal. Em dias mais frios, o termômetro vai dar uma temperatura mais baixa, ou quando nós estamos sob a luz solar, né? Saímos sob a luz solar, andamos, e aí quando vai verificar a temperatura, ela está um pouquinho mais alta do que em outro ambiente. Isso é normal, não quer dizer que o indivíduo está com aumento de temperatura. Mas, mesmo estando em variações pequenas, o sistema nervoso ele está sempre controlando a nossa temperatura corporal. Então, mas como que ele controla a nossa temperatura corporal normalmente? Por meio do ambiente externo. Esse é um exemplo de vários que nós vamos poder observar no estudo. Segundo, o sistema nervoso também recebe informações do nosso meio interno. Então, vocês vão observar
que existem várias informações produzidas pelo meio interno, e aí nós já estudamos isso em algumas disciplinas, né? Quando nós estudamos, por exemplo, sistema digestório, a gente viu que algumas partes do sistema digestório são capazes de informar ao nosso sistema nervoso algumas situações importantes. Então, e aí o nosso sistema nervoso, ele vem com uma resposta. Essa resposta que eu ainda vou falar daqui a pouquinho. Então, nós temos várias situações dentro do nosso organismo, internamente, que informam ao sistema nervoso como que está determinado órgão. No segundo período, vocês estudaram sistema cardiovascular. Vocês devem ter estudado, lógico. E vocês devem ter conhecimento de duas artérias. Uma que é a artéria carótida, né? A artéria carótida, e a outra que é a artéria aorta, né? Essas duas artérias, por exemplo, elas possuem dentro delas receptores sensoriais que determinam o fluxo de sangue que passa por essas artérias. A carótida é um importante sensor para avisar ao sistema nervoso central se o sangue está chegando até ele, e na artéria aorta, principalmente no cajado da aorta, né, a gente tem outro sensor que avisa se o fluxo de sangue da aorta está normal para distribuir sangue para o corpo. Esses sensores são chamados de sensores aórticos e sensores carotídeos, são sensores que informam o sistema nervoso o volume de sangue que está passando por aquela artéria. E aí o que acontece? Se o fluxo é baixo ou se o fluxo é alto, o sistema nervoso ele vai ser capaz de controlar o calibre dessas artérias. Então, observe que o nosso sistema nervoso ele também recebe uma grande quantidade de informações do meio interno para controlar os diferentes órgãos. E aí, vem o complemento que eu falei com vocês. Vocês vão ver que o sistema nervoso, ele age sobre os nossos órgãos de uma forma rápida ou de uma forma mais lenta, certo? A forma mais rápida é sempre por meio das sinapses. Nós vamos estudar esse semestre o que é uma sinapse. E aí vocês vão ver que qual é o objetivo da sinapse? É que uma informação que parte de uma determinada área do sistema nervoso central chegue o mais rápido possível no órgão. Então, isso só acontece graças a esses eventos chamados de sinapse. E segundo, existe uma outra forma do sistema nervoso de interferir no funcionamento dos órgãos. Esta outra forma não é mais a curto prazo, tá? Ela pode demorar um dia, pode demorar semanas ou pode demorar meses. E aí, essa forma de controle mais prolongado, que o sistema nervoso interfere no funcionamento dos órgãos, se dá pelos hormônios. Por isso é que um dos objetivos nesse semestre na neurociência é que a gente consiga estudar o funcionamento dos hormônios. Os hormônios, vocês vão ver principalmente para o pessoal da área de saúde, hormônios são extremamente importantes para o funcionamento do organismo. Lembrando que um hormônio é, na realidade, uma forma... Oi? Licença, a Dil tá pedindo para você aceitar ela. Já aceitei, pô. Obrigada. Tá. Então, o hormônio, ele é uma forma, é uma importante forma da gente conseguir interferir no funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente vai estudar essas duas formas. Primeiro, a gente estuda sinapse, depois a gente estuda hormônio. Essas serão as duas formas que nós vamos utilizar para estudar o sistema nervoso.
Então, vamos seguir aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, aqui nós temos, como eu sempre começo em qualquer órgão, né, as funções gerais do sistema nervoso, tá? Então, orientação do corpo em relação ao ambiente interno e externo, acabei de falar sobre isso, né? Então, ele recebe essas informações para controlar a relação que eu tenho com o ambiente interno e externo, coordenação e controle das atividades do corpo. Então, quando eu falo de atividades do corpo, eu estou falando do funcionamento dos órgãos. Terceiro, que é uma propriedade comum ao ser humano, é o que nos difere dos outros mamíferos. Nós nos diferimos dos outros mamíferos graças à nossa capacidade de memória, aprendizado e inteligência. Tá? Essa é uma diferença importante em relação aos outros mamíferos. Nós criamos memória, nós criamos aprendizado e nós criamos inteligência. E aí vai chegar em determinada parte da matéria que vocês vão observar que esse processo de criar memória, esse processo de você desenvolver aprendizado e de você desenvolver diferentes formas de inteligência, elas estão diretamente relacionadas às nossas experiências, tá? Está diretamente relacionado às nossas experiências. Por que eu falo isso com vocês? Isso eu falo para qualquer aluno, né? Isso é um aprendizado de dia, é um aprendizado das nossas vidas. Se eu estou vendo uma coisa pela primeira vez, guardem sempre isso, ó. Se eu estou vendo uma coisa pela primeira vez, o meu cérebro, ele teve o conhecimento prévio daquela informação. Ele teve um conhecimento prévio daquela informação. Professor, rapidinho, não está aparecendo slide para gente. Ah, não? Não, nenhum. Se a gente... eu falo isso para vocês porque vocês estão num período da universidade. A universidade ela é importante porque a universidade ela começa a criar experiências no campo de atuação de cada profissional, né? Ela começa a criar experiências. E muitas das vezes, essas experiências, elas podem ser aprendidas ou não. Do que depende essas experiências? Depende de 3 coisas que são muito importantes, que é atenção, motivação e repetição. Essa é uma tríade importante do aprendizado: atenção, motivação e repetição. Se a gente não consegue montar isso no nosso cérebro, nós vamos fracionando as nossas memórias. E aí, vocês devem compreender muito isso. A maioria de vocês, com certeza, já passou por isso, né? Eu falo isso porque quando eu pego uma prova e olho uma prova do aluno nas épocas que provam presenciais, em que você faz uma pergunta e a resposta do aluno ela é toda picotada, ele escreve uma coisa aqui, depois ele escreve outra coisa lá embaixo, e aí ele não consegue juntar uma coisa com a outra. Ele não consegue juntar uma coisa para outra por uma coisa muito simples. Isso não está aqui, ó. Isso não está armazenado aqui. Então, muitas vezes, me deu um branco. Não existe esse negócio de dar um branco, entendeu? O branco, ele sempre existiu. O branco, ele sempre existiu. Porque se alguém perguntar para mim hoje, igual vou mostrar lá os giros do cérebro, vou mostrar todos os giros do cérebro, mostro cada um separadamente, certo? Isso para mim é uma coisa que já está guardada na minha memória. Lógico que, vez em quando, eu preciso dar uma rebuscada lá. Mas, se eu chegar a botar o cérebro aqui agora, eu falo de todas as partes dele. Por que eu falo de todas as partes dele? Porque está aqui. Se alguém quiser descrever, eu vou lá e descrevo. Por quê? Porque está aqui. Agora, se eu chego e falo uma partezinha do cérebro, a outra, e não lembro no resto, é porque não está guardado aqui.
Guardem sempre isso na cabeça de vocês, entendeu? Se eu sei, ou seja, se eu sei alguma coisa, se eu guardo alguma coisa e eu nunca mais esqueço aquela coisa, é porque eu memorizei aquela experiência. Porque eu memorizei aquela experiência. Então, esse é um detalhe importante que eu sempre falo com vocês. Por que eu falo isso com vocês? É porque estudar o sistema nervoso, ele é muito inteligente, é muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês na nutrição, né? Quando você passa ou vai passar uma dieta para alguém, né? Quando você passa uma dieta para alguém, existe uma diferença. Uma coisa é o indivíduo ouvir aquilo e ele ouve, beleza, é fácil fazer, mas na hora de verdadeiramente fazer, é outra história. Por que é outra história? Porque existem situações dentro do sistema nervoso que interferem nesse processo do indivíduo dele conseguir seguir, por exemplo, aquela dieta. E isso vale para fisioterapia, isso vale para medicina, isso vale para qualquer área. Não tem jeito. Então, o nosso sistema nervoso é diferente dos outros por causa disso, porque assimila experiências e criamos memória, aprendizado e inteligência. E lógico, nós temos uma parte que nos aproximamos dos outros mamíferos, que são chamados de comportamentos instintivos, né? Existe uma outra parte nossa que está ligada a isso, que são os nossos comportamentos instintivos. Os comportamentos instintivos em si, nós vimos alguns comportamentos instintivos que são característicos, né? Como respirar, as atividades reflexas são atividades instintivas. E isso vale a nossa proximidade com os mamíferos mais inferiores. Isso é uma característica, a defesa. Então, isso faz parte do sistema nervoso em si. Então, essa é uma parte que eu falo sempre, geral, porque, lembrando, eu vou entrar muito na parte da neurofisiologia, tá? Sempre na parte da neurofisiologia, para vocês compreenderem como que é complexo, como que é difícil compreender o funcionamento do sistema nervoso. Um outro detalhe que eu vou lembrar com vocês, o sistema nervoso, ele praticamente é constituído de células que não se renovam. As células do sistema nervoso, elas não se renovam. Existem alguns estudos que trabalham com essa renovação, chamado de plasticidade neuronal, mas ainda são estudos inconclusivos, ou seja, nascemos com uma quantidade de neurônios, que eu vou chegar mais um pouquinho à frente, e conforme nós vamos envelhecendo, esses neurônios eles vão naturalmente morrendo, certo? Essa é uma evolução natural do ser humano, das suas células irem morrendo. Só que tem alguns indivíduos que essa morte é provocada por doença. E aí, quando a morte é provocada por doença, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Por que o Alzheimer não tem cura? Porque existe uma morte neuronal progressiva que não existe como você criar novo neurônio. Por isso que a gente classifica essas doenças como degenerativas. Qual é a característica de uma doença degenerativa? Ela produz a morte de uma célula e essa célula não é novamente recriada. Por isso que é uma doença degenerativa. O sistema nervoso tem várias doenças degenerativas, né? Tem várias, mas hoje a principal delas, a que mais leva a alterações do corpo humano, é o Alzheimer. O Alzheimer realmente ele é muito agressivo em relação à morte das células neuronais. Existem outras patologias que produzem morte de neurônio, e aí, infelizmente, não tem como produzir recuperações satisfatórias devido à extensão da lesão, como um acidente vascular encefálico, né, que todo mundo chama de derrame.
Então, dependendo, é uma doença altamente incapacitante. Infelizmente, para alguns, o acidente vascular encefálico hoje, ele produz comorbidades e incapacidades físicas que são muito importantes. E por que é difícil a recuperação? Justamente porque, eu volto a repetir, os neurônios, que são as células funcionais do sistema nervoso, eles não se regeneram, tá? Não vou falar com vocês se existem estudos que comprovam a regeneração do neurônio. Estaria mentindo para vocês. Isso realmente não acontece, entendeu? Bom, vamos lá. Essa é uma aula bem introdutória, tá, gente? Existem duas divisões do sistema nervoso, tá? Duas divisões. Existe uma divisão estrutural ou funcional e uma divisão embriológica. Eu não vou trabalhar com a divisão embriológica, tá? Eu vou trabalhar com a divisão estrutural, a funcional, que ela é muito mais bem trabalhada hoje dentro das áreas de saúde, tá? Então, a formação do sistema nervoso central lá na embriologia, ela começa pelo sistema nervoso central e se completa pelo sistema nervoso periférico. Por que o termo central e por que o termo periférico? Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Por que eu tenho um sistema nervoso central e por que eu tenho um sistema nervoso periférico? Olha só. O sistema nervoso central é toda a massa de tecido nervoso que fica alocada dentro da calota craniana e do canal vertebral. O canal vertebral é aquele que fica dentro da medula espinhal, né? Essa massa dentro da medula espinhal ocupa todo o canal? Não, não ocupa. Tá? Então, o sistema nervoso, ele ocupa toda a calota craniana e ele se completa na medula espinhal até a nível da primeira vértebra lombar. Até a nível da primeira vértebra lombar, você complementa essa massa de tecido nervoso. A massa de tecido nervoso que fica dentro da calota craniana, nós damos o nome dela de encéfalo. Já a massa de tecido nervoso que fica no canal vertebral de medula espinhal. Então, o sistema nervoso central, por isso que ele é chamado de central. Ele fica numa região vertebral central, alocada numa cavidade craniana e no canal espinhal. Então, nós dividimos esse sistema nervoso em duas partes, em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, ele é dividido em outras partes, tá? A parte mais nobre, ela é chamada de cérebro. Então, eu tenho a parte mais nobre, a parte mais evoluída, que é o cérebro. Desculpem, está faltando um termo aí nessa divisão estrutural, porque abaixo do cérebro eu tenho uma outra área que nós damos o nome de diencéfalo. Tá? Existe uma outra área que fica abaixo do cérebro, que nós chamamos ela de diencéfalo. Eu não coloquei aí, mas eu vou arrumar no slide. Então, cérebro, diencéfalo, depois nós temos o tronco encefálico. Tronco encefálico, eu vou mostrar, é o que está próximo à medula espinhal, que ele se divide em três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. E o encéfalo termina numa região chamada de cerebelo. Quando nós temos olha como é que é interessante para determinar a nomenclatura. Antigamente era acidente vascular cerebral, né? Antigamente tinha esse nome, acidente vascular cerebral. Hoje, a nomenclatura utiliza acidente vascular encefálico. Então, toda vez que eu tenho uma lesão vascular que afeta essas regiões aqui, ó, a nomenclatura clínica hoje utiliza o nome de acidente vascular
encefálico. Antigamente era AVC, acidente vascular cerebral. Essa linguagem ela foi modificada para AVE, porque o termo acidente vascular cerebral é como se a lesão afetasse só o cérebro, e não é. Você tem vários tipos de acidentes vasculares que podem afetar diferentes áreas do encéfalo. E aí a última parte do sistema nervoso central, que nós chamamos de medula espinhal, né? Medula espinhal, ela é muito importante, vocês vão ver que a medula espinhal é o principal intercâmbio, é o principal, não é o único, é o principal intercâmbio entre o sistema nervoso periférico. Nós temos 2 intercâmbios entre o sistema nervoso periférico. O principal é a medula espinhal, tá? Esse é o principal. Bom, vocês vão observar que entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico existe um tecido de separação. Existe um tecido que separa, vamos melhor dizendo, esse sistema nervoso central do periférico. E muitas das vezes ele é contínuo. Esse tecido vocês vão receber o nome de meninges, né? Vocês vão ver lá para frente o quanto é importante as meninges, dura mater, pia mater, aracnoide. Então, entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, e até as outras partes, eu tenho um tecido meníngeo que separa essas estruturas de forma importante. Bom, continuando. Tudo aquilo que está fora do crânio e fora do canal vertebral vai se constituir o sistema nervoso periférico. Então, tudo aquilo que está fora da calota craniana e da medula espinhal, nós vamos formar o sistema nervoso periférico. E o que eu tenho no primeiro sistema nervoso periférico? Qual é o órgão do sistema nervoso, melhor não, qual é a estrutura do sistema nervoso que está localizada no sistema nervoso periférico? Isso daqui, ó, nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, quando o indivíduo tem uma ciatalgia, né, vamos botar assim, muitos de vocês já ouviram falar de lombociatalgia, né? Então, a ciatalgia é a compressão de um nervo. Então, eu já sei que é uma lesão que afeta o sistema nervoso periférico. O indivíduo teve uma paralisia facial periférica, porque ela afetou um nervo craniano chamado de nervo facial. Então, ele teve uma lesão periférica, uma lesão que afetou o sistema nervoso periférico. Vladimir, por que eu preciso também funcionalmente separar isso? Porque, gente, lesões centrais, na maioria das vezes, apresentam sintomatologias diferentes das lesões periféricas. Para qualquer profissional de saúde, a gente precisa ter esse conhecimento. A gente precisa ter esse conhecimento, porque muitas das vezes passa desapercebido, e aí, desapercebido, ou é má vontade do profissional, muitas das vezes eu falo isso, né? Muitas vezes é má vontade do profissional de investigar. Eu vou contar um caso para vocês, vocês gostam, eu gosto de contar casos, porque os casos, muitas das vezes, elucidam muitas coisas. A paralisia facial, né? Paralisia facial periférica, hoje, infelizmente, nós tem aumentado muitos casos de paralisia facial nessa época de pandemia, porque as pessoas estão mais estressadas, o estresse baixa a imunidade. Então, a paralisia facial periférica como diz a periférica, é uma doença que afeta um nervo. Afeta um nervo. Tá? Vocês vão ver lá para frente que nós temos 2 tipos de nervos, os espinhais, que são os nervos que saem da medula, e os cranianos,
os cranianos não saem da medula. Eles, na realidade, têm origem no crânio. Melhor, tem origem, a verdade é essa, nervos cranianos. Mas esses nervos estão em contatos não com a medula, mas com áreas do encéfalo. Principalmente aqui, ó, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Desses 12 pares, 10 têm origem no tronco encefálico. Só 2 que não têm origem no tronco encefálico. Mas eu vou contar a história para vocês entenderem onde eu quero chegar, do que é entender o funcionamento de um órgão, para que vocês consigam entender uma lesão. O telefone está tocando aqui, se eu desligar, só um minutinho. Vocês entenderem o funcionamento de uma lesão. Esse paciente chegou e, naturalmente, vem encaminhado para fazer uma fisioterapia, né? Veio para fazer fisioterapia, ele foi encaminhado com um quadro de paralisia periférica. Característica, uma parte do lado da face dele caiu, porque a musculatura deixou de contrair, né? E aí, o que acontece? Hoje, a maior parte das paralisias faciais, periféricas, elas não têm uma causa definida, mas as principais estão ligadas para quem tem herpes, né? Para quem tem herpes labial, por exemplo, esse nervo, o nervo facial, normalmente, para quem tem herpes, né? Para quem tem herpes, aí tem um monte de gente chegando agora, Para quem tem herpes, o vírus da herpes, ele fica normalmente latente dentro do nervo facial. Então, em alguns indivíduos, quando a imunidade baixa muito, esse vírus, ele age. E aí ele pode se deslocar para uma área do nervo facial e ele produz um edema no nervo, que há uma compressão do nervo e ele tem uma paralisia facial. Bom, isso normalmente, em média, se for a forma viral, que é a mais comum, né? A forma viral em si, isso em 20 dias, até menos, automaticamente, conforme o nervo vai desinchando, a paralisia volta ao normal. Bom, e aí eu fui atender esse paciente, ele veio com um diagnóstico, e assim, pela experiência, a gente normalmente já sabe, né? Bom, vou começar a atendê-lo daqui a 20, 25 dias, já tem musculatura de expressão facial, basta que ele continue as atividades que eu vou passar e beleza. Só que ele começou a progredir, uma semana depois, 2 semanas, de repente, a face dele desabou, tudo de novo, depois de 2 semanas. Aí eu falei assim, olha, se eu fosse você, eu voltava no seu clínico e pedia algum outro exame, porque você teve um novo episódio de paralisia facial. E foi o que ele fez. Ele foi lá no clínico com ele lá, e o clínico pediu uma ressonância magnética, deu uma inflamação. Esse paciente, ele teve uma inflamação, deu lá no resultado da ressonância magnética, uma inflamação bilateral do processo mastoide. Não sei se vocês conhecem o processo mastoide. Deixa eu ver se está apresentando aí para vocês, tá, né? Deu. Então, ele deu uma inflamação bilateral no processo mastoide. O processo mastoide, que é esse que fica aqui atrás da orelha, ó, aqui atrás da orelha, é onde emerge o nervo facial. Ele está com um negócio chamado de mastoidite. E aí eu falei, aí ele voltou no neuro, o neuro falou assim, não, vai fazer fisioterapia, que isso melhora. E aí eu falei com ele hoje, olha, por isso que o conhecimento da gente é muito importante. Pessoal, eu não sou médico, sou fisioterapeuta, entendeu? Mas muitas das vezes você está esperando alguma coisa da fisioterapia que o senhor não vai conseguir. Isso não me parece que é uma lesão viral. Isso me parece que é uma lesão compressiva. Você está com uma inflamação nesses 2 ossos aqui. Então, o ideal é que você fizesse um exame chamado de eletroneuromiografia, eu acho que todos vocês já conhecem, que é um exame de condução nervosa. O que a eletroneuromiografia mostra? Mostra se um neurônio está passando uma informação para outro neurônio. É isso que nós vamos estudar. Isso que a gente estuda uma sinapse. O que a eletroneuromiografia me mostra? Se o nervo facial ele está conduzindo uma informação
nervosa. Quem conduz essa informação nervosa? Uma célula chamada de neurônio. Então, por que que a eletroneuromiografia nesse paciente é importante? Porque se não tiver condução nervosa nenhuma, muitas das vezes esse nervo pode estar comprimido, está sendo comprimido. E aí a compressão desse nervo, a única forma que se tem de tentar melhorar isso é com cirurgia. É com cirurgia. Só que muitas das vezes esse indivíduo ele não tem essa informação. Então ele vai ficar com a M-face caída pro resto da vida. Pro resto da vida. Ah, mas todo mundo precisa saber disso? Todos os profissionais de saúde deveriam saber disso. Todos deveriam, entre aspas, saber disso, porque um nutricionista, por exemplo, ele não trabalha com mastigação, ele não trabalha, mesmo que o facial não afete mastigação, mastigar em si, né, é músculo trigêmeo, não tem nada a ver com o facial, mas muitas das vezes se compensa, se interfere na capacidade do indivíduo de misturar o bolo alimentar dentro da cavidade oral. Então, todos nós, muitas das vezes, temos que entender esse processo, porque isso pode acontecer na nossa família. E aí, se acontece na nossa família, o cara não quer saber se você é nutricionista, se é enfermeiro, se você é dentista, ele vai perguntar para você. E aí você, não sei. Mas o não saber está muitas vezes ligado ao próprio conhecimento da neurofisiologia. Ela te clareia em tudo. Por isso que eu falo com vocês, para a gente saber doença, a gente precisa saber o que é o normal. Para a gente saber o que é normal, a gente precisa conhecer o funcionamento do órgão. Não tem outro caminho, não tem outro. E entender que, conforme eu já falei com vocês, se o neurônio é uma célula que não se regenera, e aí, se esse neurônio do nervo facial desintegrou total, a possibilidade disso voltar pode ser que não aconteça mais. Então, esses são exemplos que a gente tem que entender o que é. Qual é a diferença entre uma esclerose lateral amiotrófica, que é ela, de uma paralisia facial periférica. A diferença clínica é, uma esclerose lateral amiotrófica é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Uma paralisia facial periférica é uma doença que afeta o sistema nervoso periférico. Independente dela afetar o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico, a célula afetada será o neurônio. E o que significa afetar o neurônio? O funcionamento do sistema estará prejudicado. Certo? Lógico que é muito mais grave uma lesão do sistema nervoso central do que uma lesão do sistema nervoso periférico. Mas, indiferente disso, a gente não pode deixar de ter essa compreensão entre o que é central e o que é periférico. Tudo bem até aí? Beleza? Bom, aí, conforme eu falei com vocês, né? O cérebro, que é essa área, essa massa em vermelho, tá aqui, o cérebro, ou telencéfalo, ou diencéfalo. Aqui o tronco encefálico, mesencéfalo, a ponte, o bulbo. Aqui atrás o cerebelo, dando continuidade à medula espinhal, tá? Aqui a medula espinhal, e ela, conforme eu falei com vocês, vai até a nível da primeira vértebra lombar, e ela emite uma série de nervos que constituem o sistema nervoso periférico, e esses nervos, eles se espalham pelo corpo. Lembrem que a comunicação direta do sistema nervoso central com o órgão, nunca se esqueçam disso, a comunicação do sistema nervoso central com o órgão, de forma direta, se dá pelo nervo, tá? Direta não, de forma indireta, se dá pelo nervo. Então, toda vez que eu tenho uma informação que ela chegue rápido ao órgão, ou que ela chegue do órgão rápido ao encéfalo, ela vem sempre por via nervosa. E aí, esse mecanismo eu vou descrever chamado de sinapse, que é a comunicação.
E a outra forma, ela não se dá por via nervosa, ela se dá por corrente sanguínea. Quando o sistema nervoso quer se comunicar com os órgãos por via sanguínea, ele utiliza hormônios. Ele utiliza sempre hormônios. Então, o sistema nervoso ele se comunica com os órgãos de duas formas, ou pela via nervosa, ou pela via sanguínea. Pela via nervosa, por meio de sinapses, e pela via sanguínea, por meio de hormônios, tá? Aí um outro detalhe que eu não posso deixar de complementar, são cheios de detalhes, né? Quem é que capta uma informação e leva ela ou informa ao sistema nervoso? O captador de uma informação periférica, seja de tato, temperatura, audição, é um receptor sensorial. Receptor sensorial é um órgão responsável por captar uma sensação, tá? Então, há uma outra... as aulas vão se complementando, mas é importante vocês entenderem. Existe uma diferença entre sensação e percepção. Guardem sempre isso. Existe uma diferença conceitual do que é sensação, do que é percepção, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do negócio chamado de dor fantasma, ou sensação do membro fantasma. Só para vocês compreenderem a diferença entre sensação e percepção. Quando eu toco a caneta na ponta do meu dedo, eu tenho um receptor sensorial de tato que vai ser capaz de captar a sensação. Essa informação, ela chega no encéfalo, lá no meu córtex cerebral, córtex parietal, e ela é processada e armazenada. Então, eu posso, para qualquer indivíduo, eu posso fechar meu olho, tocar com a caneta na ponta do meu dedo, que eu vou ser capaz de identificar em qual parte do meu corpo essa caneta ela foi tocada. Por que isso? Porque eu tenho a percepção, eu tenho conhecimento do meu corpo. O que é percepção? É a memória das sensações. Toda vez que nós memorizamos as nossas sensações, nós criamos percepções. Então, imagine vocês que um indivíduo, por 40 anos, ele tem o pé dele lá, tá lá com o pé dele, então, 40 anos pisando, sentindo o pé, eu tenho esse pé guardado no córtex parietal. Então, eu tenho a memória desse pé guardado no meu córtex parietal. Se você amputa o pé, eu só vou tirar do indivíduo a capacidade dele sentir. Porque a percepção, a memória do pé está lá guardada. Está lá guardada. Por isso que muitos pacientes, na maioria das vezes, eles chegam de madrugada e falam assim, coça o meu pé. Mas o pé não está lá, pô. Como é que vai coçar o pé? Lógico, ele não tem mais a sensação. Ele tem aquela percepção guardada aqui. Para alguns, essa percepção é muito boa. Principalmente para aqueles que, por traumas automobilísticos ou por acidente, que ele tem que fazer uma amputação, para protetização, aquela percepção ela é muito valiosa, ela ajuda muito. Mas para aqueles indivíduos, principalmente pacientes diabéticos, aqueles que ficaram sentindo dor durante anos, 2, 3, 4 anos, o que acontece? É importante até eu frisar com vocês sobre isso. É importante eu frisar com vocês sobre isso. Esses indivíduos, a dor, né? Vou falar de dor. Dor é uma sensação que nós não armazenamos no nosso cérebro. Nós não armazenamos dor no nosso cérebro. Por que nós não armazenamos
dor no nosso cérebro? Porque dor é uma sensação desagradável. Então, não é característico o nosso cérebro armazenar dor. Nós só armazenamos dor quando nós sentimos essa sensação por um tempo contínuo, ininterrupto, ele não para, e por um período. Hoje se diz que se eu sinto um quadro álgico no lugar por mais de 6 meses consecutivamente, essa é uma média, você pode desenvolver um negócio chamado de dor crônica. Tá? O que é a dor crônica? Dor crônica é uma memória da dor. Então, imagine aquele paciente diabético com aquela ferida enorme na perna, sentindo dor 1 ano, 2 anos seguido. Ele amputa aquela perna. Ele amputa, mas ele vai estar sempre reclamando daquela dor na perna ou no pé que foi amputado. Por que ele vai estar sempre reclamando? Porque ele memorizou aquele quadro álgico. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que, para qualquer indivíduo, eu sempre falo isso, né? Tem algumas coisas que elas são muito pontuais para o nosso cérebro. O nosso cérebro já desarma, da forma que a gente fala, a gente desarma essa fixação do cérebro em se autoproteção, né? Alguns pacientes que eu atendo, o ombro, por exemplo, teve uma paciente que eu fui atender agora, que ela já chegou lá toda autoprotegida. Aí chegou com o exame e falou assim, não, isso a gente vai resolver rapidamente. Quando eu falei isso com ela, ela já soltou e o tratamento se desenvolveu de forma perfeita. Imagine que eu chego para ela e falo assim, essa dieta que você vai fazer é difícil, nossa, ela é bem difícil, hein? Essa dieta aí, esse tratamento, ele é bem puxado. Você já arma o sistema nervoso. Eu falo isso porque isso vale também para quadros dolorosos. Então, estou sentindo dor, até aquela dorzinha gostosa. Isso não existe. Isso não existe. Dor gostosa nem aqui nem na China. Sentir dor não faz bem ao nosso sistema nervoso. Vocês vão ver que durante a matéria de neurofisiologia, vocês vão perceber que um corte que você faz, a intensidade de dor que é captada, ela é quase 70%, 80% a menos do que a lesão do tecido. De tanto bloqueio que o nosso sistema nervoso ele vai fazendo desde o ponto de captação de dor até a interpretação de dor. Nosso sistema nervoso ele é feito para se proteger da dor. Todo ele é feito. Vocês vão ver quando eu for falar de tipos de neurônios. Nós temos 2 tipos, neurônios mielínicos e amielínicos. Por que essa nomenclatura? Por que eu tenho? Vocês vão ver que imagine, um receptor que capta tato é desse tamanho, ó. Então, olha o tamanho do receptor de tato. Dando um exemplo, é desse tamanho, gente. É microscópio eletrônico. Imagine que eu tenho um receptor. Então, eu tenho vários pontos de recepção do tato. Por que eu tenho vários pontos de recepção do tato? Porque tato é uma sensação agradável. Aí você vai pegar o receptor de dor. O receptor de dor é isso daqui, ó. É um dedo. Imagina a diferença. Então, a possibilidade de eu estimular esse receptor é muito menor do que eu estimular, por exemplo, um receptor de tato. Então, o nosso sistema nervoso ele é todo preparado para não absorver sensações desagradáveis, principalmente a sensação dolorosa. Isso vale, eu falo sempre nas minhas aulas introdutórias de neurociência. Não armem o sistema nervoso dos pacientes de vocês. Desarmem o sistema nervoso do paciente de vocês. Sempre desarmem. É sempre muito importante, entendeu? E não dê valor a essas histórias de que existe dor gostosa, eu estou acostumado a sentir dor. Isso é tudo uma mentira. Isso é apenas uma agressão que nós fazemos diariamente ao nosso sistema nervoso. E aí, se um profissional poderia ajudar, esse indivíduo futuramente vai precisar de vários. E esse indivíduo vai ficar eternamente dependente de medicamento.
para se tratar. Por isso que a gente tem farmácias hoje em dia aí abertas uma atrás da outra. Não contra o profissional de farmácia, porque eu acho que eles têm que trabalhar mesmo, é isso mesmo, que tenha bastante mesmo, entendeu? Que é esse o objetivo mesmo. Mas a gente tem muitas, porque muitas das vezes esses indivíduos já não conseguem mais um tratamento multidisciplinar, ele vai só tratar com medicamento, que é o que muitas das vezes vai resolver o problema dele. Bom, vamos lá. Fala pra caceta, vamos continuar aqui. Sistema nervoso periférico, quantas horas aqui para me monitorar? Ih, show. Bom, eu preciso muito que vocês compreendam isso daqui. O que é a divisão do sistema nervoso periférico? Essa é uma divisão importante para vocês entenderem o funcionamento do sistema nervoso periférico é um pouquinho diferente em relação ao sistema nervoso central. Primeiro, o que significa somático? Olha lá, o sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. Estão vendo aí? Tá? O que significa a palavra somático? Somático é a parte do sistema nervoso que está inserida na pele, músculos, ossos, articulações, pele, né? Eu falei. Então, esta parte, ossos, músculos, articulações, ligamento, cápsula, toda essa estrutura, ela tem uma inervação somática, tá? Toda ela. E existem as partes dos nervos que estão direto nas vísceras. Quais são essas vísceras? Aqui nós estudamos vísceras do sistema digestório, vísceras do sistema urinário, vasos sanguíneos. Então, existe uma parte do sistema nervoso que está... Lembra que nós estudamos plexo entérico, né? Que tem os nervos entéricos. Nervo entérico é um nervo que constitui o sistema nervoso visceral. E tá lá, tá lá. Então, o sistema somático inerva uma parte e o visceral inerva em outra. Então, essa é a primeira definição. Vou para a segunda. O que significa aferente e eferente? Aferente significa sensitivo. Então, aferente significa sensitivo. Eferente significa motor. Me explica isso melhor. Bom, quando eu toco a ponta do meu dedo, eu estou estimulando uma sensação. Essa sensação, ela vai ser conduzida do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Quem é que está conduzindo esta informação? Eu não estou pegando a pele, então... Deixa eu botar um negócio aqui, peraí. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Então, se eu estou tocando na pele, ó, toquei na pele, e aí eu estimulei uma sensação na pele, eu já sei que eu estou falando de sistema nervoso somático, tá? Se eu dobrei uma articulação, eu estou gerando sensibilidade do sistema nervoso somático. Se essa informação é uma sensibilidade, ela é conduzida sempre do periférico para o central. Então, toda informação que é conduzida do periférico para o central é sempre uma informação sensitiva ou sempre uma informação aferente. Então, o tato no sistema nervoso periférico, ele é conduzido pelo sistema nervoso somático aferente. O tato. Agora, olha aqui. Eu vou contrair os músculos da mão. Todo estímulo que parte do sistema nervoso para o periférico, esse estímulo ele vai ser sempre eferente.
eferente ou motor. Por que o termo motor? É por quando o sistema nervoso ele vai estimular a contração de um músculo. Se a gente for lembrar, nós temos 3 tipos de músculo: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Esse músculo estriado esquelético, ele está pertencente a quem? Ao sistema somático. Não está aqui, ó, certo? Ele não está numa víscera. Então, toda vez que meu sistema nervoso central manda um estímulo para um músculo estriado esquelético contrair, a informação chega até o músculo por quem? Pelo sistema nervoso somático eferente. Então, voltando. Sistema nervoso somático, ele é responsável por inervar estruturas normalmente relacionadas ao sistema locomotor e ao tegumentar, tá? Então, essas estruturas são ligadas a ossos, músculos, articulações. Esses órgãos, por exemplo, o músculo, ele tem sensibilidade, ele tem sensibilidade, e ao mesmo tempo esse músculo ele contrai. A sensação de um músculo, ela é sempre conduzida do sistema nervoso periférico para o central. Por quem? Pelo sistema nervoso aferente somático. Porque a palavra aferente vem de sensitivo. A mesma coisa, se o meu cérebro quer estimular a contração de um músculo estriado esquelético, ele envia essa informação e essa informação vai trafegar também pelo sistema nervoso. Se vai chegar no músculo estriado esquelético, sistema nervoso somático. Só que a informação não é sensitiva. A informação ela é motora. Então, essa informação chega ao músculo pelo sistema nervoso somático eferente, ou sistema nervoso eferente somático. Essa regra também vale para o sistema nervoso visceral. Só que tem um detalhe, por isso que eu coloquei separado para vocês. Bom, as vísceras têm sensibilidade. Então, se eu estou sentindo dor no estômago, dor não é uma sensação? Então, se eu estou sentindo dor no estômago, a dor está sendo captada por quem? Pelo meu sistema nervoso visceral aferente. E essa informação vai ser conduzida ao cérebro. Mas, ao mesmo tempo, nós estudamos o estômago não tem músculo, só que o músculo que está no estômago não é um músculo estriado esquelético. Ele é um músculo do tipo liso. E aí, tanto a contração do músculo liso, quanto a contração do músculo estriado cardíaco, existe uma parte do nosso sistema nervoso, que é responsável por controlar a contração desses músculos. E aí existem nervos específicos do sistema nervoso periférico que vão levar esse estímulo a esses músculos. Músculo do estômago, músculo do esôfago, músculo da bexiga. Nós estudamos bexiga agora, mostrei lá, o músculo detrusor da bexiga, é um músculo liso. Então, existe uma parte do sistema nervoso periférico chamado de sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, ele é responsável por estimular os músculos cardíaco e liso. Então, eu tenho que... Olha como é que modificou, ó. O estímulo de um músculo liso é dado por quem? Pelo sistema nervoso visceral eferente. Sempre dado pelo sistema nervoso visceral eferente. Só que esse sistema nervoso visceral eferente, ele tem uma divisão, que é o simpático e o parasimpático. Por que essa divisão? Porque dependendo do músculo, o simpático pode estimular e o parasimpático pode inibir. Ou ao contrário, dependendo do músculo visceral,
O parasimpático pode estimular e o simpático pode inibir. Vou dar um exemplo para vocês. A contração do músculo detrusor da bexiga é estimulado pelo parasimpático. Se eu quero relaxar, lembra que eu expliquei na aula, no anatômico? A bexiga ela vai enchendo. Chega uma hora que ela precisa relaxar para esvaziar. E aí, quem é que contrai primeiro para ela encher? O parasimpático. Depois que eu preciso que ela relaxe, o simpático começa a entrar. E aí, o que o simpático faz? Ele diminui o estímulo de contração do músculo detrusor da bexiga. E aí, automaticamente, ela relaxa. Mais indiferente, eu tenho que utilizar essa classificação. Então, se eu quero estimular a contração de um músculo liso ou de um músculo estriado cardíaco, o sistema nervoso utilizado é o sistema nervoso visceral eferente. Se eu estou usando o simpático ou parasimpático, vai depender do músculo. Vai depender do músculo. Não tem outro caminho. A gente precisa seguir esses dois tópicos, porque são tópicos importantes para a gente compreender que existe uma forma de execução do sistema nervoso central, existe uma forma de ação do sistema nervoso periférico, até na classificação das suas ações ou atividades. Certo? Aí, por exemplo, eu estou mostrando para vocês, ó, nesse slide, a gente observa aí, ó, os parasimpáticos, ó, contrai a pupila, estimula a salivação, reduz o batimento cardíaco, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, até falei sobre isso, né? Estimula a vesícula. E o simpático, ó, ele faz sempre o oposto do outro, ó. Enquanto um reduz, o outro estimula. E aí a gente tem que compreender qual é a função de um ou outro para a gente entender se é preciso diminuir ou inibir. Um exemplo, não sei se vocês já ouviram, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que a mão pinga, né? Chamado de hiperidrose. Né? Hiperidrose, ela na maioria das vezes é uma hiperidrose palmar e plantar. Aumenta a atividade da glândula sudorípara nessas regiões. E aí, quem que estimula a liberação de suor, a liberação da secreção do suor? O sistema simpático. Por isso que muitas das vezes existe uma forma de você tratar isso, que é uma simpatectomia. Você faz uma lesão, faz um corte nesse nervo, e aí aquele estímulo simpático para aquela glândula que estimula, aquele nervo que estimula as glândulas da mão, diminui. Aí o indivíduo para de suar demais na mão ou até no pé. O problema é que, na maioria das vezes, esse estímulo ele sai daqui e vai para outro lugar. Esse é um problema, infelizmente, entendeu? Então, depende do que o indivíduo quer, né? Tem gente que tem muito aqui, ó, tem gente que tem muito na barriga. Isso é um negócio chamado de hiperidrose por excesso de estímulo do sistema nervoso simpático. E, lógico, existem medicamentos que estimulam o parasimpático para inibir esse efeito de estimulação excessiva do sistema nervoso periférico. Certo? E semana que vem a gente começa a falar sobre células nervosas.